dia, eu chamo Elias Ramos no YouTube, meu nome é Elias Ramos 8616, é isso, para ser mais exato. Elias Ramos 8616, acho que é isso. Eu pedi a vocês que dê o like, quem já me conhece. Quem não me conhece, possa dar o like também e compartilhar. Esse é um canal evangélico que fala de Jesus. Hoje eu vou falar sobre Hebreus 11, já que um amigo meu quis conversar sobre a fé e questionou nisso. Eu vou falar um pouquinho da fé, né? Natureza da fé. Aqui em Hebreus 11 até o 7, eu vou ler e depois eu vou explicar, tá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Hebreus 11, 1. Continuando. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi tarladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o tarladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui. Muito tem que dizer dessa palavra, fé. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a fé. Sabemos que o Pentateuco veio depois de Moisés. E antes de Moisés, antes dos livros da Levíticos, antes dos primeiros livros, só tinha tradição oral. Aqui a gente sabemos que Noé, quando entrou na arca, acho que é Jared, o último descendente dele, ancestral dele, quer dizer, ancestral dele, morreu um ano antes. Noé viveu 500 e poucos anos, quando teve 100 cães de fé. Os homens viviam muito naquele tempo. Noé chegou a ver Enoque. Noé chegou a ver Matusalém. E foi todos transmitindo oralmente as suas experiências. Lá, em Timóteo, fala que, acho que é Timóteo, se não me engano. Você tem fé, me mostre sua fé e eu mostro minha obra pela fé. Ou seja, fé sem obra é morta. Se você tem fé, mas não tem obra, é morta. Agora, se você tem obra e tem fé, pela fé eu tenho obra. Não que a obra me justifique a salvação. É uma coisa, você uma vez salvo, você está apto a fazer obra. Mas como eu vou fazer obra se eu não tenho experiência? O que teve aqui que não está explícito nessa palavra de Hebreus 11 é que Abraão, ele teve uma experiência com Deus. Deus apareceu a Abraão lá de Ur dos Caldeus e mandou ele sair. Noé teve uma experiência com Deus através do conhecimento que ele teve dos seus ancestrais, que estavam ali ainda vivos. E depois ele teve experiência com Deus. Abel, ele era recém o mundo feito e Deus falava com eles. Até com Caim Deus falava. Então tinha experiência. Porque fé sem experiência é morta. Igual fé sem obra é morta. A palavra nos fala que viremos e faremos morada neles. Ou seja, Deus fará morada, Deus nos mostrará.
através de visão, através de sonho, através de profecia. Antigamente, os homens, tinham contato direto com Deus. Josué teve a experiência com Moisés. Aquela experiência que Moisés foi transmitida a ele. Aquela visão do Mar Vermelho se abrindo, as pragas do Egito, os milagres acontecendo no deserto, o maná, as cordonizes, Deus cuidando. Isso cresceu fé no coração dele. Isaac, quando era pequeno, Abraão levou para o monte, acho que é Moriá, para sacrificá-lo. E Deus estava provando o coração de Abraão. Aonde o anjo apareceu e impediu Abraão, segurou a mão de Abraão, não deixou fazê-lo. E apareceu o cordeiro. Ali Isaac teve uma experiência com Deus na sua tenra idade. Isaac é conhecido como um homem de oração. Jacó teve experiência com Deus com Isaac, porque Isaac passou a sua informação, embora que ele amasse Esaú, mas passou a informação do que era Deus. Jacó teve experiência com Deus na escada, que apareceu em sonho, uma escada que ia até os céus, os anjos desciam e subiam, o Senhor estava ali. O Senhor se manifestou a ele. Então, esses homens todos, desde a sarça ardente, Moisés, Eliseu teve experiência de fé, porque teve experiência com Elias. Viu o que Elias fazia e pediu porção dobrada do seu espírito. Deus revela. Desde a minha eternidade, Deus tem me mostrado coisas. Através da minha mãe, eu vi muitos milagres, eu vi muitas coisas e aumentou minha fé. E eu tive muita experiência. Eu já tive morto em Friburgo, embaixo das águas, o anjo ali me trouxe. Eu conversei com Deus embaixo das águas, falei que se tivesse uma obra comigo, eu estava inércia, praticamente morto. Estava morto. E conversei com Deus embaixo das águas sem abrir a boca. E Deus me trouxe de volta. Eu fiquei um dia e uma noite sem falar. E boiei sem nunca saber boiar. Coisas assim. Então o que acontece? Deus também apareceu para mim em outros, e num monte também. São coisas, experiências. Isso vai induzindo a fé. Em sonho, em profecias. Anjos que a gente vê, também vê inimigo. Isso faz nosso coração crescer em fé. Lógico que hoje nós temos a palavra, coisa que os antigos não tinham. Tinha só a experiência verbal transmitida de um patriarca para outro. E isso fazia crescer, que Deus tinha uma obra com aqueles homens e Deus se manifestava a eles, numa época da sua vida. Moisés apareceu, Deus se manifestou com 80 anos, na sarça. Não foi antes. Esperou 80 anos em Midian. Deus tem uma obra com cada um e se manifesta quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então o que temos? É Deus que escolhe, não é nós que escolhemos Deus. Deus que escolhe a cada um. Nem todos que estão na igreja têm experiência com Deus. Nem todos viram o Senhor. Nem todos o Senhor se manifestou. Mas isso é o quê? Desejo nosso? Não. É Deus. É a autoridade, é a soberania dele. Ele faz o que ele quer. Na hora que ele quer e quando ele quer. Porque ele é sábio. Ele tem a sabedoria. Ele é o Senhor da sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele conhece o íntimo de cada um. Embora que você vê muitas visões, muita coisa, tem uma experiência, isso não quer dizer que você está livre de pecar. Você peca. E pode até não ser salvo. Mas Deus foi fiel. Salomão viu o Senhor em sonho. E Salomão pecou depois. Ele tornou-se idólatra no final da vida dele. Embora que se arrependeu, mas estava em idolatria. Embora isso tudo, tem outros profetas no Velho Testamento
que não são muito conhecidos, mas Deus se manifestou. Eles caíram em descrédito porque se deixaram o autor da vida. Mas aqueles que permaneceram fiel entraram aqui no pavilhão dos homens de fé, Hebreus 11. Porque o livre-árbitro foi dado ao homem. Mesmo se Deus aparecer para você, falar com você, te mostrar o que deve fazer ou não fazer, como apareceu para Salomão, como para Davi e outros, você tem ainda o poder de negá-lo ou não. Lá, Nero, nos seus palácios, quando queimou os cristãos para iluminar a noite, queimou crianças, mulheres, velhos, idosos, nas cruzes, crucificados nas cruzes queimaram, aquele povo, não mesmo sendo crucificado e mesmo queimado, não negou a Cristo. Foi porque que leu? Foi porque que só Paulo pregou? Ou porque que Jesus tinha uma experiência com Jesus? Eles tiveram uma experiência. Aqueles que morreram martirizados, Elineu, o patriarca, depois dos apóstolos, também morreu. E outros, Clemente, que não é muito falado, mas também são patriarcas que morreram depois dos apóstolos. Clemente de Roma. Todos morreram crucificados, sendo comidos por leões. Mas eles, por que eles se deixaram se abater, se deixaram ser crucificados, se deixaram... Porque que leu uma palavra, viu alguma coisa, ou porque que teve uma experiência com Deus? Ou que Jesus apareceu para ele? Paulo foi em Damasco. Paulo conhecia as Escrituras. As Escrituras, por ela só, ela não traz vida. Se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a experiência, aí a fé produz fé. Paulo foi ali impactado com a visão de Jesus e Jesus falando com ele. E aquela experiência fez ele crer. Se não, ele não tivesse aquela experiência, mesmo sendo teólogo, conhecer a teologia como muitos conhecem. Temos um pastor aí em São Paulo aí, por muito conhecer a teologia, estava falando blasfêmia, que Jesus, a mulher a mulher samaritana, que Jesus deu sêmen a ela, em vez de água viva, que ele estava prometendo, era a sêmen dele. Então, muito teólogo, ele era muito conhecido como teólogo, é muito conhecido. Mas a teologia dele levou ele a blasfemar, a ver as coisas erradas, porque que não é pela experiência com o Espírito Santo, pela fé. Muita teologia faz as pessoas, muita letra faz as pessoas errar. Se não for misturado com a experiência, se não for espelhado com o conhecimento do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você tem que estar com o autor do lado, para te mostrar. Não queira saber ser muito sábio, muito teólogo, muito conhecedor de muitos livros. Isso tudo é fardo da carne, não vai te levar a lugar nenhum. Mas queira ter experiência com Deus. Experiência individual. Ouvir Deus. Eu, quando estava na presbiteriana, eu sou nascido e criado na presbiteriana. Minha mãe foi uma das fundadoras da presbiteriana no Monte Sinai, Niterói, Fonseca. E eu tive 22 anos lá na presbiteriana, quando eu saí de lá. Eu, na adolescente, na escola dominical, lá o presbítero, as pessoas da escola dominical, as senhoras da escola dominical, às vezes eram os presbíteros que davam aula, dizia que a profecia foi até João Batista. De lá para cá não teve profecia. Ou até os apóstolos. Não era profecia. E a voz de Deus já falava dentro de mim. Isso é mentira. Eu ainda falo, eu ainda profetizo no meio do povo. Só que eu era adolescente e ainda não conhecia a voz de Deus. Mas eu ouvia aquela voz falar dentro de mim. Ainda falo. Isso é mentira. Então o que é que acontece? Quando eu tive 22 anos, eu saí. Porque eu vi que aquela igreja
É uma abençoada igreja, não tenho nada para falar dela, mas elas não seguem os ritos da experiência com o Espírito Santo. Ora que tem muitas igrejas pentecostais aí, mas também tem muito exagero, que não é o Espírito Santo que faz. Você tem que ter experiência, ser moldado pelo Espírito Santo. Aqui o Hebreus 11 fala da experiência de cada um. Não tinha ainda, Enoque não tinha o livro escrito. Noé não tinha o livro escrito. Abraão não tinha o livro escrito. Como hoje temos, depois dos apóstolos. Para a natureza, para a virtude do gentio entrar. Hoje podemos ler, mas se lermos essa escritura sem experiência com Deus, a gente não produz fé, produz conhecimento. Muita gente dentro da palavra, conhecendo a palavra de capa a capa, mas faz torpeza. Tem aí os que estão dizendo que homem com homem pode casar e mulher com mulher pode casar, e a Bíblia condena isso. E muitos deles são pastores, não elegidos por Deus, mas pelo próprio homem, pelo seu próprio conhecimento, porque o muito estudar é infarto da carne, mas isso não é fé. O muito conhecer das escrituras bíblicas ou outras escrituras que têm livros mais antigos que a Bíblia. Eu sei disso que eu já li alguns livros mais antigos do que a Bíblia, pelo menos a tradução deles. Lá dos cananeus, eu leio lá do Geganês, da biblioteca esqueci agora o nome, da biblioteca lá dos cananeus, né? Não era cananeus, não é. Esqueci aquele povo mais antigo lá. Da Babilônia, Síria, tem um povo mais antigo lá. Então, o que é que acontece? Tem muita coisa aí. Mas quem vai dar, que é o que não é o Espírito Santo. E a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Você vai ter fé se ouvir a palavra de Deus e ouvir e estudar ela. Mas também tem que ter de a Deus experiência. Porque senão você vai ter o conhecimento da palavra, conhecer como muitos estão desviados e conhecem a palavra de Deus, mas não teve experiência com Deus, e a primeira situação que vir na vida, qualquer provação vai vir, vai desviar. Por que tem muitos desviados na igreja? Por que tem muitos desviados no mundo? Porque não teve experiência com Deus. Lembrando, é Deus que escolhe, não somos nós. Se Deus me escolheu, foi Ele. Ele que me escolheu primeiro. Eu simplesmente sigo a Ele. Agora, cabe a mim segui-lo ou não. É meu livre-árbitro. Eu desejo, peço a Deus que esse livre-árbitro eu mantenha sempre seguindo Ele. Até o fim. Até o último dia, o último suspiro da minha vida. Mas também posso desviar, se eu não seguir. Mas creio que não vou acontecer isso, porque tenho 62 anos e eu espero chegar até o último momento seguindo esse Cristo, porque Ele deu muita experiência para mim. Porque a fé vem pela experiência. A experiência que você tem com Deus, a experiência que você viu seus pais ou outra pessoa ligada a você, que viu acontecer um milagre, as maravilhas, e você creu, você quer mais, quer ver mais, você tem coisa, Deus aparece em sonho para você, fala contigo, ou então de olhos abertos, vendo de olhos abertos em cima de um monte, como a gente viu, os 40 pessoas junto comigo. Entendeu? Então, o Senhor acrescenta a sua fé na sua experiência, que você possa ter com Deus. Quando a gente lemos Hebreus 11, achamos, então é isso. Mas atrás disso, atrás dessa palavra tem a experiência. A experiência individual de cada um. E muitos deles, a maioria deles, não tinha Bíblia.
Hoje temos, foi dado a gente, mas só a Bíblia sem a experiência não adianta. Ó, fé sem obra, como fala lá em Timóteo, se não me falha a memória, é morta. A fé tem que ter experiência e obra. Porque você pode fazer a obra simplesmente por ser induzido a isso. Mas se não tiver fé, tiver experiência com Deus, ter certeza da vida eterna, certeza que Jesus está do seu lado, vai sucumbir. É Deus que dá essa experiência. Cai na paz, não esquece de dar o like, compartilhar. Se essa informação que eu vos dei foi boa. Porque muita coisa a gente não consegue falar, transmitir por boca. Porque aquilo que a gente adquiriu por experiência própria é nosso. O que Deus falou para você em segredo é teu. Você não consegue transmitir isso para ninguém e também não tem autoridade para transmitir. Deus falou com você algo em segredo, é seu e Deus. Crê nisso. Deus está perto. Deus fala. Continua. Deus não nos deixou órfãos. Aquelas pessoas que foram crucificadas e queimadas na fogueira com Nero, ou então jogado lá no Coliseu para os leões queimar. Você acha que elas foram só porque leu uma palavrinha ou estava na igreja por coisa? Ou porque que Deus apareceu para elas e falou com elas? E elas tiveram certeza que essa carne é um vestido. Isso aqui é passageiro. Creia em Deus. Creia na palavra dele. Creia que ele está vindo para nos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Ficai na paz.